Se você observar ao seu redor, vai perceber que vivemos numa sociedade obcecada pelo esforço. Desde pequenos, ouvimos frases como: quem não sua a camisa não ganha dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. É preciso labutar duro para um dia, talvez, conquistar algo. Essa cultura do esforço transformou o trabalho em uma espécie de religião. Mas será que isso é realmente verdade? Será que o dinheiro só vem a quem se sacrifica até a exaustão? Olhe atentamente para o mundo. Quantas pessoas trabalham 12, 14, até 16 horas por dia em empregos exaustivos e mesmo assim permanecem presas à escassez? E em contrapartida, quantas outras vivem de maneira mais leve, alinhadas com algo que parece fluir naturalmente e ainda assim prosperam mais? Existe uma chave secreta que diferencia esses dois tipos de vida. Essa chave tem menos a ver com esforço forçado e mais a ver com alinhamento interior. Imagine uma porta trancada. Você pode tentar empurrá-la, chutá-la, arrebentar a fechadura com todo o esforço possível. Talvez até consiga abrir, mas perderá energia, tempo e saúde no processo. Por outro lado, se tiver a chave certa, um simples giro, quase sem esforço, a porta se abre. A abundância funciona da mesma forma. Ou você força a vida com um suor extenuante, ou encontra a chave certa para que a prosperidade flua sem desgaste. E aqui já surge a revelação mais importante deste vídeo/texto. Essa chave não está do lado de fora, está dentro de você. A chave da abundância é a autenticidade unida ao propósito. Quando você descobre quem é de verdade e coloca essa essência em movimento através do seu propósito de vida, a abundância deixa de ser uma corrida cansativa e passa a ser uma consequência natural. Dinheiro, oportunidades, conexões e crescimento passam a fluir como um rio que encontra seu curso. Mas atenção, isso não significa que você terá uma vida sem desafios. Significa que você deixará de lutar contra si mesmo. A maior exaustão do ser humano não vem do trabalho em si, mas de fingir, de desempenhar papéis que não refletem sua essência. Fingir é caro, custa energia vital. Viver de propósito é barato, no sentido energético, porque você não luta contra você. Você usa sua energia a favor. Durante este vídeo, nós vamos mergulhar juntos nessa jornada, entender como grandes mestres de Carl Jung a Wayne Dyer, passando por Hill, Proctor, Murphy e Byrne, nos ensinaram que autenticidade é o motor da prosperidade. Vamos compreender como crenças herdadas bloqueiam a riqueza, como o subconsciente pode se tornar um aliado invisível, como a lei da atração só funciona quando existe verdade e como alinhar propósito e intenção ao dinheiro sem esforço. Prepare-se, porque o que você vai ver não é uma fórmula mágica, é uma mudança de mentalidade tão profunda que pode transformar radicalmente sua vida financeira, emocional e espiritual. Imagine alguém acendendo uma lanterna em uma sala escura que você habita há anos. De repente, percebe que a saída sempre esteve lá. A abundância, muito mais do que algo a ser conquistado, é algo a ser lembrado. Você já nasceu com essa capacidade, só precisa encontrar a chave para abrir a porta. E essa chave se chama viver de propósito. Antes de falarmos sobre como o propósito atrai dinheiro, precisamos entender o que o bloqueia. E na maioria das vezes, o maior bloqueio não é a falta de oportunidade, talento ou de esforço. É a máscara. Aquela mesma máscara social que discutimos no texto anterior, mas agora sobre uma lente ainda mais específica: a máscara financeira. Vivemos em um mundo onde o dinheiro, para muitos, não é apenas um meio de troca, mas um símbolo de status, poder e, acima de tudo, aprovação. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que ter é mais importante do que ser. E para ter, muitas vezes somos levados a fingir. Fingir que somos mais bem-sucedidos do que realmente somos, que temos mais do que possuímos, que somos mais felizes com o que conquistamos do que de fato nos sentimos. Essa é a máscara financeira, a persona que criamos para nos encaixar nas expectativas de riqueza e sucesso que a sociedade nos impõe.
Ela se manifesta de diversas formas. O carro de luxo financiado em 1000 vezes para impressionar os colegas. As viagens ostentadas nas redes sociais, mesmo que o orçamento esteja apertado. As roupas de marca compradas com um cartão de crédito estourado. O emprego de alto status que detestamos, mas que nos dá a moral na família. A falsa positividade financeira, onde dizemos que tá tudo bem, enquanto a conta bancária grita por socorro. Por que fazemos isso? Por medo. Medo de não ser aceito, de ser julgado, de ser visto como um fracasso. Acreditamos que, ao vestir essa máscara de prosperidade, seremos mais amados, mais respeitados, mais valorizados. Mas a verdade é que essa performance nos afasta da verdadeira abundância. Imagine um ator que, ao final da peça, não consegue tirar o figurino. Ele vai para casa, dorme, acorda, vive sua vida inteira com a roupa do personagem. É exaustivo, desconfortável e, no fundo, ele sabe que não é quem ele realmente é. A máscara financeira funciona da mesma forma. Ela nos aprisiona em um papel que não nos pertence, drenando nossa energia vital e nos impedindo de acessar a verdadeira prosperidade. O custo dessa máscara é altíssimo. Ela gera ansiedade e estresse crônico. A necessidade de manter a aparência de sucesso gera uma pressão constante. O medo de ser descoberto consome a mente e o corpo. Endividamento. Para sustentar a máscara, muitas pessoas gastam mais do que têm, acumulando dívidas que as prendem ainda mais à escassez. Vazio existencial. Mesmo com bens materiais, a pessoa sente um vazio profundo, pois suas conquistas não estão alinhadas com a sua essência. O dinheiro não traz felicidade quando não há propósito. Napoleão Hill, em suas pesquisas com os homens mais ricos de sua época, percebeu que a riqueza duradoura não era apenas sobre ter dinheiro, mas sobre ter um propósito claro e uma mente alinhada. Ele observou que muitos que buscavam a riqueza apenas por vaidade ou para impressionar, acabavam perdendo tudo ou vivendo uma vida de infelicidade, mesmo com fortunas. Bob Proctor, por sua vez, falava sobre os paradigmas, padrões mentais enraizados no subconsciente que controlam nossas ações e resultados. Se seu paradigma é de escassez, de não merecimento, de que dinheiro é sujo ou é preciso sofrer para ter, não importa o quanto você se esforce conscientemente, seu subconsciente sabotará seus resultados. A máscara financeira é, muitas vezes, uma tentativa de compensar esses paradigmas internos, mas ela nunca resolve a raiz do problema. Pense num jardim. Você pode pintar as folhas das plantas de verde para que pareçam saudáveis, mas se a raiz estiver doente, a planta vai morrer. A máscara financeira é como pintar as folhas. Ela pode enganar por um tempo, mas não cura a raiz da escassez. Como a máscara financeira mata a prosperidade? Drena sua energia. Manter uma fachada exige um esforço mental e emocional gigantesco. Essa energia poderia ser usada para criar, inovar, aprender e construir algo significativo. Atrai o que você não quer. A lei da atração, como veremos com Rhonda Byrne, responde à sua vibração. Se você vibra em medo de não ter, ansiedade por manter as aparências e a crença de que não é suficiente, é exatamente isso que você atrairá: mais situações de escassez e pressão. Impede o fluxo da intuição. Quando você está preso à máscara, sua intuição, sua voz interior, fica abafada. Você toma decisões baseadas no que deveria fazer ou no que os outros esperam, e não no que realmente ressoa com seu propósito. Cria um ciclo vicioso. Quanto mais você finge, mais se sente inadequado. Quanto mais inadequado se sente, mais precisa fingir para compensar. É uma espiral descendente que te afasta cada vez mais da sua verdadeira essência e da abundância. O primeiro passo para atrair dinheiro sem esforço é tirar a máscara financeira. É ter a coragem de olhar para suas finanças com honestidade, para seus desejos com clareza e para suas crenças com compaixão. Isso não significa que você deve sair por aí contando seus problemas financeiros para todo mundo. Significa que, no seu mundo interior, você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Exercício prático. Pegue um papel e uma caneta. Responda às seguintes perguntas, sem julgamento.
Quais máscaras financeiras eu uso? Exemplo: sou o bem-sucedido, sou o desapegado, sou o que não se importa com dinheiro. O que eu ganho ao usar essa máscara? Exemplo: aprovação, respeito, evito julgamento. O que eu perco ao usar essa máscara? Exemplo: paz, liberdade, dinheiro de verdade, conexão com o meu propósito. Qual é o meu maior medo se eu tirar essa máscara? Exemplo: ser pobre, ser rejeitado, ser visto como fracasso. Esse exercício é o primeiro passo para desmascarar as crenças que te prendem à escassez. Ao reconhecer a máscara, você começa a enfraquecê-la. Lembre-se, a verdadeira abundância não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Ser mais autêntico, mais alinhado, mais verdadeiro consigo mesmo. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos capítulos, começando com a sabedoria profunda de Carl Jung. Quando se fala em dinheiro, a maioria das pessoas pensa em números, investimentos, negócios, oportunidades. Poucos pensam em psique. Poucos percebem que a maior prisão não está no banco, mas na mente. Carl Jung, pai da psicologia analítica, talvez não tenha escrito diretamente sobre dinheiro, mas seus conceitos são fundamentais para entender por que tantas pessoas vivem em escassez, mesmo trabalhando duro. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esse destino se manifesta também nas finanças. Se o seu inconsciente carrega crenças de escassez, como o dinheiro é sujo, os ricos são corruptos, eu não mereço prosperar, para ganhar é preciso sofrer, é exatamente isso que você viverá, não importa o quanto tente. São como correntes invisíveis que puxam você para trás cada vez que se aproxima da abundância. Essas crenças geralmente vêm da infância. Talvez você tenha escutado pais brigando por dinheiro, ou frases como: dinheiro não dá em árvore, fulano é rico, mas não presta. A criança, sem filtros, grava isso como verdade. Mais tarde, você pode até desejar prosperidade, mas internamente existe uma parte sua, a sombra financeira, que acredita que ser rico é perigoso, vergonhoso ou impossível. Jung diferenciava a persona, a máscara social, da sombra, aquilo que reprimimos. No campo financeiro, a persona pode ser o personagem de bem-sucedido, poderoso, desapegado, imagens usadas para ganhar aceitação. A sombra, por outro lado, guarda tudo que você não assume: o medo de falir, a inveja do sucesso alheio, a raiva contra o sistema, a insegurança de ser chamado de incompetente. Quando você não olha para sua sombra financeira, ela te sabota. É como tentar atravessar um rio remando contra a corrente. Você gasta energia, mas sempre volta para a margem. Quem já tentou guardar dinheiro e, misteriosamente, sempre aparece uma emergência que obriga a gastar tudo? Quem já fechou bons negócios e, de repente, estragou tudo com uma decisão impulsiva? Na maior parte das vezes é a sombra atuando silenciosamente. O segredo não está em negar suas sombras em relação ao dinheiro, mas em integrá-las. Quando você admite: sim, sinto inveja de quem tem sucesso, ou sim, tenho medo de não dar conta, você tira o veneno do oculto. Só o que permanece escondido tem poder sobre você. Imagine que sua mente é uma casa. A sombra financeira é o porão cheio de caixas empoeiradas. Elas podem conter frases como: nunca serei rico, se ganhar, vão me rejeitar, eu não mereço prosperar, para ganhar é preciso sofrer. Enquanto você não abre esse porão, tudo cheira a mofo e contamina sua casa inteira. Ao entrar, abrir as caixas e olhar seu conteúdo, você percebe que muito daquilo nem é seu. São frases herdadas, medos coletivos, crenças da família. Um caminho prático é observar suas reações ao ver riqueza nos outros. Você sente irritação quando vê alguém prosperar? Sente uma pontada de inveja ou julga que só conseguiu porque trapaceou? Se imagina ganhando muito, dá um frio na barriga, como se fosse perigoso? Todos esses sinais são mensagens da sombra, não para te condenar, mas para revelar onde você ainda precisa se libertar. Jung dizia que aquilo que mais criticamos nos outros é reflexo do que escondemos em nós. Por isso,
Quando você acusa os ricos de ganância, talvez exista em você um desejo genuíno de ganhar que foi tão reprimido que virou crítica. Quando você diz, eu não me importo com dinheiro, talvez haja uma parte sua gritando por mais conforto e segurança, mas que foi abafada pela crença de que, religioso ou espiritual, não pode querer riqueza. O mais curioso é que Jung também ensinava: na sombra não existe apenas escuridão, há ouro oculto. No campo financeiro, esse ouro pode ser talentos não reconhecidos que poderiam se tornar fonte de renda, paixões escondidas que poderiam virar negócios, coragem reprimida que, se liberada, te faria arriscar e prosperar, criatividade ignorada que poderia gerar soluções inovadoras. A sombra guarda seu potencial, mas embrulhado em medo. Ao encará-la, você transforma medo em energia criativa. Pegue um caderno e responda durante uma semana a pergunta: o que penso e sinto quando falo sobre dinheiro? Anote sem censura. Medo, vergonha, raiva, inveja, entusiasmo, tudo. Depois, releia e identifique quais são crenças herdadas, frases dos pais, cultura, sociedade. Pergunte-se: isso é mesmo verdade absoluta ou apenas algo que aprendi? Esse simples ato de escrever e observar já começa a iluminar o porão. Jung chamava de individuação o processo de se tornar inteiro, integrando persona e sombra para atingir o self. Aplicado às finanças, individuação significa aceitar tanto a sua necessidade de prosperar quanto os seus medos em relação a isso. É integrar luz e sombra para, a partir daí, construir uma vida financeira autêntica. Significa parar de negar que o dinheiro importa, mas também não endeusá-lo. É reconhecê-lo como energia vital de troca, nem vilão, nem salvador, apenas reflexo de quem você é. Quando você começa esse processo de individuação financeira, para de perseguir riqueza por vingança, ostentação ou medo, e começa a construir riqueza como expressão de quem você é. Nesse ponto, o dinheiro se torna consequência, não máscara. Pessoas que trabalham essa integração relatam transformações reais. Param de se endividar porque deixam de comprar coisas apenas para parecer, atraem novas oportunidades profissionais porque já não têm medo de mostrar seus talentos, começam a investir sem pânico, pois não enxergam o mercado como terra de monstros gananciosos, e sim como terreno neutro onde podem aprender. Realizam transições de carreira, saindo de trabalhos que sufocavam apenas pelo status. A escassez não desaparece por mágica, porque a energia antes gasta na performance e na repressão agora alimenta a criação. A maior prisão da prosperidade está nas sombras não enfrentadas. Enquanto você fugir da verdade sobre como se sente em relação ao dinheiro, continuará repetindo padrões de escassez. Mas ao iluminar sua sombra, você encontra ouro, dons escondidos, forças reprimidas e o potencial de criar uma vida abundante. Jung nunca falou diretamente de finanças, mas seus conceitos nos mostram algo poderoso. Dinheiro não é apenas matemático, é profundamente psicológico. E se você quiser prosperar sem esforço, precisa começar encarando os porões da sua alma. Se Carl Jung nos mostrou que a sombra é a principal prisão psicológica em relação ao dinheiro, Napoleon Hill e Bob Proctor nos ensinam como libertar a energia criativa que nos leva à prosperidade de fato. Ambos, em épocas diferentes, deixaram um legado que une autoconhecimento e resultados financeiros, sempre lembrando que riqueza sem propósito é apenas ilusão e propósito sem ação não passa de sonho. Hill entrevistou por mais de 20 anos algumas das pessoas mais ricas e influentes de sua época, como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Seu objetivo era descobrir as chaves comuns do sucesso financeiro e pessoal. O resultado dessa pesquisa foi a formulação de princípios que se tornaram a base do clássico Pense e Enriqueça. Logo na introdução, Hill afirma: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase resume sua filosofia.
A mente é a fábrica de riqueza, mas só opera plenamente quando guiada por um propósito definido. Segundo Hill, a maioria das pessoas fracassa porque não sabe o que realmente quer. Elas se deixam levar por modas, opiniões alheias, pressões sociais. Vivem sonhos emprestados. E aqui está a conexão com a máscara. Se você busca dinheiro apenas para parecer, impressionar ou agradar, esse propósito é raso. Logo se esvai. Só prospera de fato quem tem um propósito autêntico, algo que arde tanto no coração que transcende a aprovação social. Hill chamava isso de definiteness of purpose, propósito definido. Sem ele, qualquer esforço é disperso. Com ele, até pequenos passos acumulam grandes resultados. Outro ponto forte de Hill é a fé. Não fé religiosa, mas fé como crença inabalável de que seu propósito é possível. Essa fé funciona como combustível para a persistência, que Hill considerava o traço inevitável dos grandes conquistadores. Aqui vemos um elo com Jung, uma pessoa fragmentada, cheia de máscaras e sombras não integradas, dificilmente sustenta a fé interna. Já alguém que vive alinhado à sua verdade tem energia quase inesgotável, porque não luta contra si mesmo. Bob Proctor, seguidor fiel da filosofia de Hill, trouxe para o século XX e início do XXI um foco mais direto na reprogramação mental. Ele dizia: seus resultados não refletem o que você sabe, mas o que você acredita profundamente. Proctor popularizou o termo paradigma como um conjunto de crenças e hábitos profundamente enraizados no subconsciente que controla 96% de nossas ações. Em outras palavras, você pode ler 1000 livros sobre dinheiro, assistir a 100 cursos de finanças, mas se o seu paradigma financeiro é de escassez, continuará vivendo em escassez. Por exemplo, alguém pode acreditar conscientemente que ser rico é bom, mas inconscientemente carregar o paradigma pessoas ricas são egoístas. O subconsciente, mais forte, sempre vencerá. É por isso que muitas vezes você dá 2 passos para frente e 3 para trás. Esses paradigmas vêm principalmente da infância. Tudo o que ouvimos, presenciamos e repetimos se torna normalidade para a mente inconsciente. Se você cresceu em um ambiente onde sempre havia frases de limitação, dificilmente terá um paradigma expansivo sem reprogramação. Um exemplo clássico usado por Proctor. Imagine um termostato. Se ele está regulado para 22 graus, o ambiente pode até esquentar ou esfriar, mas o equipamento vai trabalhar para trazer de volta a temperatura definida. O mesmo ocorre com o dinheiro. Se seu termostato financeiro está ajustado para a escassez, você pode até ganhar um prêmio ou fechar um contrato ótimo, mas inconscientemente encontrará formas de perder ou gastar até voltar ao nível confortável da escassez. Proctor ensinava que quebrar paradigmas exige repetição consciente de novos pensamentos aliados à emoção. Não é apenas repetir frases, mas sentir a nova realidade como se já existisse. Esse é um ponto que conecta diretamente com Joseph Murphy, que veremos depois. Ele também enfatizava a importância de estar em ambientes que reforcem novos paradigmas. Se você convive apenas com pessoas que reclamam de dinheiro, sua mente absorve isso como normal. Mas, se você começa a conviver com quem prospera, cria-se um choque positivo. Sua mente percebe que há outros padrões possíveis. Proctor e Hill se complementam ao afirmar que riqueza sem propósito é vazia. É fácil encontrar pessoas que acumulam fortuna, mas vivem deprimidas, ansiosas e infelizes. Isso acontece porque construíram riqueza em cima de uma persona, de um paradigma herdado, não da sua autenticidade. Já aqueles que alinham propósito, fé e paradigmas corretos encontram fluidez. O dinheiro deixa de ser inimigo ou fetiche, torna-se aliado natural na expressão do propósito. Imagine alguém que ama ensinar e inspirar pessoas, mas escolhe uma carreira segura, apenas por status. Essa pessoa se desgasta, cria dívidas, sente-se sugada. Se por outro lado tivesse coragem de alinhar sua vida ao amor por ensinar,
Talvez ganhasse menos no início, mas teria energia para persistir, criatividade para inovar, abertura para oportunidades e, eventualmente, prosperaria muito mais. Hill chamaria isso de poder do propósito definido. Proctor chamaria de quebrar paradigmas de medo. O resultado é o mesmo, prosperidade autêntica. Exercício. Pegue um caderno e escreva: qual é o meu desejo mais intenso? Transforme isso em propósito definido e escreva uma frase clara e positiva no presente, como se já fosse realidade. Exemplo: eu vivo de compartilhar conhecimento e prospero abundantemente, ajudando pessoas todos os dias. Leia essa frase todos os dias, pela manhã e pela noite, mas não apenas leia. Feche os olhos e sinta a vida acontecendo dessa forma. Visualize com emoção, como se fosse real. Observe suas crenças conflitantes. Se surgir uma voz interna dizendo: isso é impossível, anote. Esse é um paradigma. Trabalhe conscientemente para substituí-lo. Ao invés de brigar com a crença, reescreva de forma mais crível para o seu subconsciente. Exemplo: isso é impossível. Talvez seja possível, e eu estou aprendendo a acreditar nisso. Com o tempo, a repetição emocionalmente carregada muda seus paradigmas. Hill e Proctor nos mostram que prosperidade não nasce apenas de habilidade, mas de clareza de propósito mais paradigmas alinhados. Pessoas sem propósito definido vivem como barcos sem bússola, à mercê das correntes sociais. Pessoas cheias de propósito, mas com paradigmas de escassez, vivem frustradas, desejando, mas nunca alcançando. Só quando unimos os dois, propósito autêntico e mente reprogramada, é que a abundância flui naturalmente. A chave está em alinhar ser, pensar e agir. Quando isso acontece, a vida se abre e o dinheiro se torna consequência legítima de quem você é. Se Napoleon Hill mostrou a importância do propósito definido e Bob Proctor explicou os paradigmas, Joseph Murphy deu o próximo passo. Ele revelou a engrenagem oculta que faz tudo isso acontecer: o subconsciente. Murphy, em seu livro clássico, O Poder do Subconsciente, argumentava que dentro de cada ser humano existe uma mente silenciosa, profunda, que não distingue verdade de mentira, fantasia de realidade. Ela é como um solo fértil. Tudo o que é plantado com emoção e repetição germina inevitavelmente. Imagine o subconsciente como um campo vasto. Você pode plantar sementes de alegria, prosperidade, confiança, ou pode plantar sementes de medo, escassez, culpa. Ele não escolhe, ele apenas aceita e multiplica. Se você passou anos ouvindo frases como: dinheiro é difícil, os ricos são maus, eu não consigo ganhar bem, essas sementes foram plantadas no seu campo mental. O resultado inevitável é uma colheita de escassez. Não importa o quanto você se esforce na superfície, o terreno continua produzindo emoções e situações que confirmam o que foi plantado. Por isso, Murphy dizia: você não é vítima do mundo, mas do seu próprio pensamento. Aqui está o ponto crucial. Você pode enganar o mundo com uma máscara de sucesso, pode até enganar sua mente consciente com frases decoradas, mas o subconsciente não se engana. Ele registra e responde ao que você realmente sente. Se no fundo você vibra medo de falir, culpa por desejar mais ou vergonha de querer prosperar, isso será a frequência dominante. Tudo mais será apenas encenação. Por isso, tanta gente pratica a lei da atração de forma superficial e depois reclama: não funciona. Funciona sim, mas o universo responde ao que você realmente vibra, não ao que você finge vibrar. Joseph Murphy costumava citar casos clínicos, pessoas que viviam em dificuldades até identificar uma crença enraizada. Uma mulher que jamais prosperava percebeu que na infância o pai dizia: mulher não sabe lidar com dinheiro. O subconsciente dela aceitou isso como verdade. Apenas quando começou a reeducar essa crença, a prosperidade começou a fluir. Outro homem tinha sucesso temporário, mas sempre perdia tudo. Descobriu que a mãe repetia: ganhar muito é perigoso, você pode se perder.
com essa semente no subconsciente, toda vez que começava a prosperar, sabotava inconscientemente para se proteger. Você se reconhece nessas histórias? Talvez, sem perceber, esteja repetindo crenças herdadas que não representam a verdade, mas estão dirigindo sua vida financeira. Murphy sugeria técnicas simples, mas poderosas. Afirmações antes de dormir. O subconsciente está mais receptivo no estado relaxado, entre vigília e sono. Use frases curtas, positivas e no presente. Exemplo: dinheiro flui livremente para mim de fontes esperadas e inesperadas. O poder da visualização. Imagine-se vivendo a vida desejada, mas não apenas com imagens. Sinta a emoção. O subconsciente responde à emoção, não à frieza das palavras. Repetição diária. Assim como levou anos para plantar crenças limitantes, leva tempo e repetição para substituí-las. Cada repetição, o subconsciente começa a aceitar a nova realidade. Gratidão consciente. Ao agradecer pelo que já tem, especialmente por pequenas vitórias, você envia ao subconsciente a mensagem de abundância. Aqui aparece uma integração curiosa. Jung falava da sombra como aquilo que escondemos, e Murphy falava que o subconsciente registra justamente aquilo que escondemos. Ou seja, sombra e subconsciente trabalham juntos. Se você nega sua sombra financeira, o subconsciente continua vibrando essa energia reprimida. Mas se integra e transforma, por exemplo, transformando inveja em admiração criativa, então planta novas sementes no seu solo mental. Murphy também falava em não resistir ao fluxo da vida. Muitos dizem, eu quero prosperidade, mas assim que surge uma oportunidade, o medo trava. E se der errado? Esse medo é resistência. Imagine uma mangueira. Quando você dobra e bloqueia, a água não flui. O dinheiro é essa água. Ele flui em direção às mentes que estão abertas. Quando há bloqueio subconsciente, quando há resistência, a abundância fica estagnada. Um jovem engenheiro estagnado em seu emprego passou a aplicar um dos exercícios de Murphy. Todas as noites, antes de dormir, repetia: eu sou competente, criativo e mereço oportunidades financeiras melhores. No início se sentia falso, mas continuou repetindo com emoção. Aos poucos, sentiu mudanças internas, começou a agir com mais confiança, se posicionou em reuniões, apresentou projetos. Em poucos meses, recebeu uma promoção e, em seguida, uma proposta ainda melhor de outra empresa. Murphy diria: não foi mágica, foi o subconsciente respondendo às novas sementes. Exemplo: feche os olhos, respire fundo e repita mentalmente: dinheiro é energia e eu sou parte do fluxo natural da vida. Eu mereço prosperidade porque sou um ser criativo e autêntico. Com o que recebo, gero valor e espalho mais abundância no mundo. Eu libero agora qualquer medo ou culpa em relação ao dinheiro. Eu aceito que o dinheiro venha a mim de formas esperadas ou inesperadas, sempre em harmonia com o meu propósito. Se repetir isso por 21 dias antes de dormir e ao acordar, não apenas como palavras, mas sentindo as imagens relacionadas, você começará a notar mudanças em sua relação com o dinheiro. Joseph Murphy nos ensinou uma verdade poderosa. O dinheiro não começa na carteira, começa na mente. Seu subconsciente é o motor invisível que cria as experiências externas. Se você mantiver crenças limitantes enterradas, continuará colhendo escassez, por mais que se esforce. Mas se tiver coragem de reprogramar seu subconsciente com novas sementes de abundância, plantadas com emoção e autenticidade, inevitavelmente colherá prosperidade. Esse é o passo seguinte da jornada rumo à chave da abundância: alinhar propósito com um subconsciente treinado para apoiar e não sabotar. Porque, como dizia Murphy, você nasceu para vencer, programado para o sucesso, com todas as ferramentas necessárias já dentro de você. Em 2006, um documentário e depois um livro chamado O Segredo se tornaram fenômeno mundial. A autora, Rhonda Byrne, trouxe para milhões de pessoas o conceito da lei da atração,
O que você pensa e sente, você atrai. A promessa era sedutora. Mentalize prosperidade, e ela virá. De fato, milhares de pessoas começaram a aplicar os ensinamentos e viram resultados. Oportunidades surgindo, relacionamentos melhorando, contas pagas, sonhos sendo realizados. Mas, junto com os entusiastas, vieram também os decepcionados. Aqueles que repetiam frases positivas, colavam post-its pela casa, mas viam pouca ou nenhuma mudança. Por quê? No mundo performativo atual, a lei da atração acabou muitas vezes se transformando em uma nova máscara. Pessoas com dores reais, mas que se obrigam a postar frases de gratidão eterna. Gente que finge estar em paz, mas acumula conflitos internos. Uma avalanche de vídeos com sorrisos, filtros e frases do tipo "eu já sou abundante". O problema não está nos ensinamentos de Barney, mas no uso superficial deles. Quando repetimos palavras sem mudar a emoção, estamos apenas projetando uma persona grata, mas escondendo a sombra de medo. É como tentar enganar o universo com atuação. Mas o universo não se impressiona com máscaras. Ele responde à frequência real. Rhonda Byrne, em seus livros seguintes, O Poder, a Magia, deixou isso mais claro. A lei da atração não funciona sem emoção genuína. Gratidão, amor e alegria não podem ser forçados, precisam ser vividos. Isso não significa esperar que tudo seja perfeito para agradecer, mas sim encontrar gratidão nas pequenas coisas. O café quente de manhã, a saúde mesmo que imperfeita, o amigo que liga, o pôr do sol ao final do dia. É nesses detalhes que começa a mudança vibracional. Barney dizia: a emoção é o combustível da atração. Palavras são carro, mas só andam se houver combustível. O combustível é a emoção real. O que chamamos de positividade tóxica aparece quando alguém tenta sufocar emoções legítimas, tristeza, raiva, medo, com frases enfeitadas. Barney nunca propôs isso. Ela sabia que a lei da atração não pede que você negue seus sentimentos, mas que aos poucos mude seu foco vibracional. Se você está em dívida, não adianta fingir que não está. Reconheça, mas também abra espaço para agradecer pelas coisas que funcionam. Esse equilíbrio é o caminho da transformação. Cientistas como os pesquisadores do Instituto HeartMath mostram que emoções de gratidão autêntica criam coerência cardíaca, um padrão fisiológico que harmoniza batimentos, pressão e respiração. Esse estado influencia o cérebro, reduz estresse e aumenta a criatividade. Ou seja, a gratidão verdadeira não só atrai pelas vias espirituais, mas também cria um estado biológico propício para que você perceba e aproveite oportunidades. Você fica mais atento, mais leve, mais criativo. Isso resulta em mais prosperidade. Exercício prático. Todos os dias escreva 3 coisas pelas quais é genuinamente grato, mas não apenas escreva. Feche os olhos e sinta. Se for pelo copo de água que matou sua sede, reviva o frescor daquela água. Se for pelo abraço de alguém querido, reviva o calor daquele gesto. O truque é sentir como se acontecesse agora. Você pode começar com pequenas coisas. Com o tempo, seu subconsciente entende que você já vive em abundância, e essa vibração atrai mais dela mesma. Outro ponto prático de Barney é a visualização. Mas lembre-se, não é sobre criar um filme irreal, e sim mergulhar na emoção daquilo que deseja, como se já fosse real. Imagine-se recebendo um pagamento inesperado. Não apenas veja o valor, sinta o alívio, a alegria, a calma que isso traria. Ao se conectar com essa emoção, você envia ao campo vibracional o que quer de fato e não o medo da falta. Aqui está uma integração. Jung diria que não adianta visualizar prosperidade se você não olha para a sua sombra financeira, porque enquanto você visualiza abundância com a mente consciente, sua sombra ainda vibra escassez, inveja, medo. Resultado: conflito interno, nada se manifesta.
Por isso, a lei da atração só funciona plenamente quando há autenticidade. Quando você reconhece sua sombra e a transforma, então sim, consegue vibrar gratidão verdadeira. Uma mulher endividada decidiu usar a prática da gratidão. No início, parecia impossível agradecer, mas começou pelo básico: a cama onde dormia, o pão da manhã, a risada dos filhos. Em semanas, sentia-se mais calma. Isso a fez pensar com mais clareza e buscar alternativas para a renda. Ela começou a fazer pequenos trabalhos como freelancer, pagou algumas dívidas e melhorou sua autoestima. Em pouco mais de um ano, sua vida financeira mudou tanto que ela mesma disse: "Não foi o dinheiro que apareceu do nada, foi minha mente que mudou." Isso é a lei da atração sem máscaras, não mágica rápida, mas transformação interna que atrai novas realidades. A lição de Rhonda Byrne é clara: não atraímos o que dizemos, mas o que sentimos profundamente. Quando tentamos mascarar emoções, atraímos confusão. Quando reconhecemos a dor, mas escolhemos nutrir gratidão real, colocamos em movimento o campo vibracional da abundância. Em outras palavras, a lei da atração só funciona quando você é autêntico. Wayne Dyer foi conhecido como o pai da motivação, mas seu verdadeiro legado vai muito além da autoajuda motivacional. Ele nos deixou a compreensão de que a verdadeira abundância nasce de uma vida alinhada à intenção e ao propósito. Se Carl Jung nos ensinou a encarar a sombra, Napoleon Hill e Bob Proctor mostraram o poder do propósito definido e dos paradigmas, Joseph Murphy revelou o subconsciente e Rhonda Byrne, a vibração da gratidão, Wayne Dyer fecha esse círculo com um princípio atemporal. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Essa frase muda tudo, porque quando compreendemos que somos mais do que corpo, mais do que ego, mais do que status social, percebemos que nossa função aqui não é apenas acumular, mas servir com autenticidade. É este servir que gera verdadeira abundância. No livro O Poder da Intenção, Dyer ensina que a intenção é uma força universal, quase como a gravidade, está sempre disponível, esperando que nos alinhemos a ela. Não se trata de criar algo do zero, mas de se conectar com o fluxo criativo da vida. Pense em uma antena. As ondas de rádio já estão no ar, invisíveis. Se a antena for ajustada corretamente, capta a frequência. A intenção funciona igual. A abundância já existe como possibilidade infinita. Quando nos alinhamos ao nosso propósito, captamos essa frequência e a traduzimos em experiências concretas. Mas aqui também existe um inimigo: a máscara. Quando tentamos viver intenções que não são nossas, como casar-se apenas para impressionar a família, escolher uma carreira apenas pelo prestígio, almejar a riqueza apenas para provar algo a alguém, a intenção não flui. A falsa intenção é apenas esforço. Dyer reforçava: a intenção não é algo que fazemos, é algo que sentimos e somos. Por isso, dinheiro buscado apenas para alimentar a persona nunca traz plenitude. A abundância verdadeira só vem quando a intenção é coerente com quem somos em essência. E qual é esse propósito? Diferente do que muitos pensam, propósito não precisa ser um grande projeto épico. Ele se revela no simples: curar, ensinar, criar, inspirar, apoiar, conectar, inventar. Cada ser humano tem uma inclinação natural, um sopro interior que aponta para algo. Quando descobrimos e obedecemos a esse sopro, prosperamos. Não porque ficamos ricos de repente, mas porque vivemos em paz com o fluxo da vida. E é nesta paz que nossa criatividade floresce. Nossas ações têm impacto. E, por consequência, a riqueza chega. Dyer dizia: não morra com a sua música ainda dentro de você. Em outras palavras, não deixe que a máscara do medo ou da expectativa alheias abafe o que você nasceu para oferecer. Uma mulher que sempre amou cozinhar, mas se obrigava a ser advogada para a aprovação da família, vivia ansiosa. Quando teve coragem de abrir um pequeno negócio de alimentação saudável, prosperou, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Um jovem apaixonado por música, mas forçado a seguir engenharia civil, vivia exausto. Ao criar um canal no YouTube compartilhando composições, ganhou visibilidade e criou renda com o que amava.
Esses exemplos mostram que viver de propósito não significa abandonar responsabilidade, mas realocar energia para algo autêntico. Pergunte a si mesmo: o que eu faria de graça, mesmo sem receber nada? Observe sua infância. O que você amava fazer antes das pressões sociais? Lá, geralmente, está a semente. Note sua energia. Em quais atividades o tempo voa e você sente alegria em vez de esforço? Pergunte às pessoas de confiança o que elas veem como seu maior dom. Às vezes, não percebemos talentos óbvios em nós mesmos. Escreva suas respostas e você começará a ver padrões. O propósito não é algo que você inventa, é algo que já está em você, esperando reconexão. Quando você descobre o propósito e o vive, a intenção passa a agir a seu favor. Oportunidades inesperadas surgem, pessoas-chave aparecem, o dinheiro começa a fluir como consequência de um trabalho significativo. Isso não é misticismo cego. Dyer explicava que quando você está alinhado com sua intenção, sua mente inconsciente trabalha a seu favor. Seu corpo se enche de energia e sua vibração atrai naturalmente situações compatíveis. Wayne Dyer era enfático. Abundância não é o objetivo, é a consequência. Quando você desperta a intenção de servir, criar, amar, ajudar, o universo responde com suporte. Esse suporte pode vir em forma de dinheiro, saúde, relacionamentos, oportunidades. O erro é inverter, buscar dinheiro e esquecer o propósito. Isso é a máscara da abundância, uma imagem sem raiz. A chave verdadeira é viver de propósito e deixar a abundância se manifestar como o eco dessa escolha. Pegue uma folha e escreva: minha intenção é viver de forma autêntica, usando meus dons para servir ao mundo. Eu aceito que a abundância seja consequência natural dessa escolha. Leia diariamente, mas não apenas leia. Sinta suas palavras como realidade já em andamento. A intenção já existe como campo universal, você só precisa se alinhar. Propósito não é esforço, é expressão natural do ser. Dinheiro é consequência, não objetivo final. Prosperidade surge quando largamos a máscara e vivemos a música que está dentro de nós. Até agora, caminhamos por territórios ricos da mente e do espírito, guiados por grandes mestres. Carl Jung, com sua jornada pela sombra e a individuação, Napoleon Hill e Bob Proctor, com a clareza de propósito e a reprogramação de paradigmas, Joseph Murphy, com o poder invisível do subconsciente, Rhonda Byrne, com a lei da atração baseada na gratidão, e Wayne Dyer, com a força da intenção e do propósito. Cada um nos ofereceu uma peça do quebra-cabeça. Agora, o desafio é como integrar tudo isso em uma vida prática, coerente, autêntica e próspera. A resposta pode ser resumida em uma única frase: quando você vive de propósito, integrado à sua verdade, com um subconsciente alinhado e uma intenção autêntica, o dinheiro flui como consequência natural. Mas como traduzir isso em passos aplicáveis? A prosperidade não combina com mentira. O primeiro exercício é um ato de coragem, olhar para si mesmo e admitir: quais máscaras eu visto em relação ao dinheiro? Talvez seja a de aparentar riqueza onde não existe. Talvez a de dizer que não se importa quando, na verdade, sofre pela escassez. Talvez a de fingir plenitude, mas carregar dívidas escondidas. Exercício: escreva uma lista com as máscaras financeiras que você usa. Depois, ao lado, escreva o preço que paga por mantê-las: ansiedade, dívidas, falta de paz. Essa simples clareza já enfraquece a máscara. Dinheiro não é apenas número, é emoção. Sua sombra guarda crenças reprimidas sobre riqueza. Talvez você julgue os ricos, inveje quem prospera ou tema se perder. Tudo isso faz parte da sombra financeira. Exercício da sombra. Observe suas emoções ao ver alguém prosperando: irritação, inveja, julgamento. Escreva. Depois pergunte: o que isso revela sobre mim?
Esse reconhecimento não te diminui, pelo contrário, traz poder. Só o que é visto pode ser transformado. Riqueza sem propósito vira vazio. Hill dizia: nada substitui um propósito definido. Pegue um caderno e escreva: o que eu mais quero viver? Qual é o desejo que arde no meu coração, mesmo que pareça impossível? Se eu já tivesse todo o dinheiro do mundo, como escolheria viver meus dias? Exercício do propósito definido. Escreva uma frase curta, positiva e clara no presente. Eu prospero vivendo de e sirvo ao mundo ao expressar o meu melhor. Essa frase será a sua bússola. Seu subconsciente pode estar programado para a escassez. Isso é o equivalente a um termostato regulado para baixas temperaturas financeiras. Sempre volta ao mesmo padrão. Exercício. Observe pensamentos automáticos como: não dá, é arriscado, não sou bom o suficiente. Estes são paradigmas, não verdades. Substitua-os gradualmente. Se pensa, não dá certo, diga: estou aprendendo a fazer dar certo. O subconsciente aceita melhor mudanças graduais do que slogans falsos. Murphy dizia que o subconsciente não dorme. Por isso, antes de dormir, plante sementes. Exercício noturno. Feche os olhos e repita lentamente: dinheiro flui em minha vida, em harmonia com meu propósito. Eu mereço abundância porque gero valor ao mundo. Enquanto repete, imagine-se vivendo uma cena do futuro já realizado, pagando contas com leveza, viajando tranquilo, ajudando quem ama. Sinta. O segredo não é a frase, é a emoção. Não adianta fingir. Gratidão precisa ser sentida. Exercício da gratidão simples. Escreva todas as manhãs 3 coisas pelas quais você é verdadeiramente grato. Escolha detalhes reais: o banho quente, a ligação de um amigo, o pão de queijo da padaria. Feche os olhos e sinta a alegria desses momentos. Isso muda a sua vibração. Gratidão autêntica atrai abundância. Sua abundância só floresce quando você vibra propósito. Dyer dizia: não morra com sua música ainda dentro de você. Exercício da intenção. Escreva: minha intenção é viver alinhado ao meu propósito e permito que todas as formas de abundância surjam como consequência natural. Leia diariamente até sentir essa intenção se tornando parte de você. Quando você aplica todos esses passos, algo muda. Você para de correr atrás do dinheiro como quem persegue uma sombra e começa a atrair o dinheiro como consequência de quem é. Isso é a verdadeira chave da abundância. Não significa que tudo será fácil, mas significa que sua energia deixará de ser gasta com máscaras, lutas internas e sabotagens. Em vez disso, será investida em propósito, alinhamento, criatividade e paz, e isso naturalmente gera prosperidade. Chegou a hora da grande revelação. A abundância não é algo que você conquista, é algo que você libera. Ela sempre esteve aí, mas ficou presa sob camadas de máscaras sociais, crenças limitantes, paradigmas herdados e culpas subconscientes. Quando você retira essas camadas e decide viver de forma autêntica, o dinheiro, assim como os relacionamentos, as oportunidades e a saúde flui. A verdadeira riqueza não é fruto do esforço desesperado, mas do alinhamento entre quem você é e o que você oferece ao mundo. Quando Jung te ensina a integrar sua sombra, quando Hill e Proctor te lembram de definir propósito e mudar paradigmas, quando Murphy mostra que o subconsciente é seu aliado, quando Byrne aponta que a gratidão genuína eleva sua vibração, quando Dyer revela que a intenção é um campo universal pronto para servir, tudo isso se soma em uma única verdade. A chave da abundância é viver do seu propósito, ser quem você é de verdade e deixar que o dinheiro seja consequência, não máscara, não objetivo em si, mas reflexo do seu ser autêntico. Então agora eu pergunto a você: vai continuar fingindo ser quem não é, correndo atrás do dinheiro como quem corre em círculos? Ou vai escolher hoje viver de propósito, liberar a sua autenticidade e permitir que a abundância venha até você sem esforço artificial?
Se essa mensagem fez sentido, comente: eu escolho viver do meu propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque juntos podemos criar um mundo mais autêntico, próspero e livre das máscaras. E lembre-se, a chave já está dentro de você, basta girar.